Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar como é que a gente encontra material para a gente fazer pesquisa, né? Encontrar artigo científico. Então, se você escrever aqui o SPEL, é o spell.org. E aqui no SPEL, o que é o SPEL? Todas as publicações do Brasil com qualidade estão vinculadas ao SPEL. Então, se você tem uma revista com o mínimo de qualidade, né, então alguma revista B ou C, ela está publicada aqui, principalmente as revistas que a gente tem mais interesse, A e B. Né? Então, se você tem alguma revista que foi publicada, que saiu em algum artigo, em algum lugar, ele vai estar aqui. Tá? Também posso pesquisar por periódicos, por revistas que a gente fala, por perfil, por impacto, enfim, tem todos esses detalhes. Mas o meu, né, eu vim aqui para mostrar para vocês como vocês podem afunilar isso. Né? Então, eu vou procurar, por exemplo, por resumo, que é uma das coisas que eu mais faço, né? Por exemplo, crowding. Opa! Então, eu venho aqui, crowding é a teoria que eu quero, e eu vou esperar ele buscar. Então, ele vai buscar, ele vai mapear para mim em todas as revistas publicadas no Brasil com qualidade A, B e C, que estão vinculadas ao SPEL, porque quando não tem uma boa qualidade, eles não estão vinculados ao SPEL, então eles vão estar todos vinculados aqui. Então eu consigo identificar todos os artigos que estão disponíveis, para eu poder utilizar e trabalhar com eles, né, no meu artigo científico, tá? Vamos ver se aqui vai estar mais rápido. Aqui no vídeo a gente espera que fique um pouco mais ágil a apresentação, mas... Então, eu vou escrever aqui percepção de crowding. E aí eu vou mandar ele buscar. Então, ele vai mapear, tá? Também poderia colocar comportamento do consumidor, né? Que geralmente é uma coisa que os alunos gostam muito de pesquisar. Então, eu posso colocar comportamento do consumidor. Coloco lá para ele pesquisar em cima do resumo. Posso colocar para pesquisar em cima das palavras-chave, como vocês acharem mais interessante, tá? Bom, aí eu pedi aqui para ele pesquisar em cima do resumo percepção de crowding. E aí ele vai aparecer aqui todos os artigos que estão publicados sobre esse assunto. Ele aparece, né? Claro que o primeiro sempre aparece os mais novos. Então aqui 2020, 2019, 2018, 2017, né? E vai apresentando 2016, quanto mais antigo. Quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente sempre se preocupa em, se eu for mapear uma teoria, eu preciso saber de onde ela veio, então eu tenho que pegar os mais antigos e preciso ir mapeando essa teoria. Né? Então, se eu pegar aqui a percepção de crowding no Brasil, por exemplo, eu vejo que aqui no caso eu tenho poucos artigos. Então, eu vou ter que começar por este aqui, que é do MOL, do Parente e da Oliveira, e dizer o quê? Aqueles itens que a gente colocou lá no quadro de leitura, né? Naquela planilha de leitura. Então, venho esse, depois eu pego o da Quezado, né, da Costa e da Fuentes. Depois eu vou pegar aqui mais um, que é do Aureliano Silva, Brandão e Pimenta. Aí, de novo, eu tenho mais outra aqui, da Quezado, da Penalosa, do Matas e Ferreira. E Ferraz, desculpe. Aí eu tenho uma outra aqui, vou pôr também, da Albuquerque, Silva, do Brandão e da Pedron. E aí eu vou mapeando e vou escrevendo até eu chegar no último, que é este aqui, que foi publicado agora em 2020, né? Que é dos autores Santos, Ferreira, Bizarrias e Brandão. Então, cada um desses quadros, cada um desses artigos, eles vão ter um tema, um problema, um objetivo, uma metodologia, um objeto de estudo, todos aqueles itens. Eu vou desmembrar tudo isso lá, naquele quadro, né, no quadro de leitura. Então, a procura e o encontro do artigo científico, ele tem
essa finalidade. Eu tenho que mapear quem é que escreveu sobre aquela teoria. E para eu saber disso, porque só ler aqui eu já vou esquecer daqui a pouco, então eu monto esse quadro. Como é que eu abasteço o quadro? Procuro os artigos. Eu costumo trabalhar de forma bem separada. O dia que eu procuro artigo, eu só procuro artigo. O dia que eu vou identificar os itens para preencher o quadro, vou preencher quadro. O dia que eu vou tirar para fazer as referências no Word, vou só fazer as referências no Word. Então eu faço cada dia uma coisa diferente, né? Uma coisa única, uma atividade única. Para poder, para mim, esse foi um processo mais fácil, mais ágil para o meu cérebro funcionar. Mas cada um vai desenvolver o seu método, né, para poder trabalhar com ele, tá? Então é aqui que a gente procura. Também posso procurar por palavras-chave, posso procurar por autor, que às vezes fala assim para mim: ah, olha, você tem que procurar tal autor do artigo, que é ele que fala sobre isso. Às vezes a gente recebe uma indicação. Ah, você tem que procurar o artigo do Stokes. Ah, você tem que procurar um artigo de tal autor. E aí, então, para você localizar esse artigo, você vem exatamente aqui e você escreve o nome do autor, certo? No caso aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a Marlete, né? E vou pedir para procurar os artigos que a Marlete já escreveu. Porque me falaram que ela escreve sobre percepção de crowding, então eu quero ver o que ela já publicou sobre esse assunto. E aí eu vou procurar aqui, vou pedir para o software, é isso que fala, né? O software encontrar e me mostrar os artigos dela. Bem, então aqui eu pedi, né, para procurar pelo autor e quais são as publicações, né? Quantas publicações tem essa autora, né? No caso, sou Joe. Tem um artigo em 2020, um em 2019, um em 2017, outro em 2017, outro em 2015, outro em 2013. Tá pouquinho ainda, hein? Precisa engordar isso aqui. Mas enfim, né? Porque aqui são só revistas, não são congressos. Né? Então são esses os artigos que eu tenho, que é essa pesquisadora que me indicaram que pesquisa sobre aquele assunto, né, que ela trabalha, e eu quero então pesquisar sobre esse assunto que ela está fazendo. Ok? Então é assim que a gente faz. Isso daqui a gente faz então no Brasil. É esse o formato então para a gente pesquisar. Pesquisa no SPEL, que são todas as revistas brasileiras com a qualidade, né, uma boa qualidade, que são vinculadas ao que são aceitos para serem publicados, então, replicados pelo SPEL. Ok? Bom trabalho a todos!